pessoal, hoje a gente vai falar de multiplicação de matrizes, né? Então a gente vai encerrar nossas operações com matrizes. Primeiro cuidado quando a gente fala de multiplicação é que ela não ocorre da mesma maneira que a gente fez a adição e a subtração ou mesmo a multiplicação por constante, certo? É uma operação que requer um pouco mais de atenção, beleza? Quando a gente vai multiplicar matrizes, eu vou multiplicar a primeira linha da primeira matriz pela primeira coluna da segunda matriz, a segunda linha pela segunda coluna, a terceira linha pela terceira coluna e assim vai, certo? E nessa multiplicação a gente vai ter vários elementos, né? Então aqui quando eu pego a primeira linha e vou multiplicar pela primeira coluna, eu tenho dois elementos, né, em cada uma. Então dentro dessa primeira linha eu tenho dois elementos, o primeiro e o segundo. Dentro dessa primeira coluna eu tenho o primeiro e o segundo. A gente sempre multiplica o primeiro pelo primeiro, o segundo pelo segundo e soma os resultados. Como eu multipliquei a primeira linha pela primeira coluna, ó, primeira linha, primeira coluna, né? Esse resultado vai ser o nosso A11, certo? Ou seja, esse cara aqui. Quando eu multiplico a primeira linha pela segunda coluna, eu tenho 1, 2. Então, vai ser o A12, ou seja, esse cara aqui, certo? A posição da linha e da coluna que tu estás multiplicando vai determinar a posição do elemento final, certo? Então, dentro dessa linha e dessa coluna, eu vou multiplicar o primeiro elemento pelo primeiro, o segundo pelo segundo e somar os resultados, ok? Vamos lá. Aqui, sejam as matrizes A e B, né? Temos que, vamos multiplicar as duas. Outra coisa muito importante. Se eu mudo a ordem da qual eu estou multiplicando, vai alterar o resultado. Às vezes eu consigo fazer A vezes B, mas não consigo fazer B vezes A, certo? A gente vai ver quando que a gente consegue fazer essa multiplicação. Seguinte, vou multiplicar a primeira linha pela primeira coluna. Isso vai determinar o meu A11, né? Porque a primeira coluna, primeira linha, coluna. Então, primeiro elemento, 3 vezes 6. Mais, segundo com o segundo, 2 vezes 0. Beleza. De novo, primeira linha, segunda coluna. A primeira linha tem que multiplicar por todas as colunas, né? Então, multipliquei pela primeira, agora eu vou para a segunda. 3 vezes 4, mais 2 vezes 0. Repara que cada um só multiplica com um cara só. Então, eu multipliquei o 3 pelo 4, agora o 2 vai ser pelo próximo, certo? Da mesma forma que eu vou andando para a direita, eu vou andando para baixo, ok? Então, aqui, prosseguindo. Agora eu vou para a segunda linha. Por quê? Porque acabou as colunas aqui. Então, segunda linha, primeira coluna. Então, 2, 1, ou seja, esse elemento aqui, né? 3 não, né? 5 vezes 6, mais 3 vezes 0. Multipliquei a primeira coluna, de novo, vamos para a segunda coluna. 5 vezes 4, mais 3 vezes 0. Repara, ó, que aqui, ó, vai sempre coincidir, certo? Vamos lá. Resultados, né? Vou botar aqui embaixo que vai faltar espaço. 3 vezes 6, 18. 18 vai ficar 18 mais 0, né? Lembra que primeiro a gente faz as multiplicações. Aqui dá 30 mais 0. Aqui 12 mais 0. E aqui 20 mais 0. Esses zeros, no fim, colaboraram bastante com a gente, né? Então, aqui vai dar 18, 12, 30, 20 e acabou. Beleza? Vamos lá. Aqui, de novo. Primeira linha. Vou multiplicar pelas duas colunas, né? Então, primeiro pela primeira coluna. 6 vezes 3, 18. 6, já multipliquei pelo 3, né? Então, agora já saiu 6 e já saiu 3. Então, 4 vezes 5, 20. Certo? Multipliquei pela primeira coluna, vou para a segunda coluna. Então, essa aqui já caiu fora. 6 vezes 2, 12. 4 vezes 3, 12.
Multipliquei todas as colunas, vamos mudar a linha. Então, aqui, 0 vezes 3, 0. 0 vezes 5, né? Multiplica primeiro, 0 também. Aí, foi-se a primeira coluna. Vamos lá. 0 vezes 2, 0. 0 vezes 3, 0 também. Ou seja, aqui vai dar 38, 24, 0 e 0. Ok? Tranquilo? Tranquilo não muito, né? Acho que a multiplicação a gente tem que se atentar bastante ao que está fazendo, que é um pouco mais trabalhoso. Seguinte, quando que a gente vai conseguir multiplicar uma matriz A por uma matriz B? A soma e a subtração é só quando a dimensão é igual, né? Aqui não precisa ter dimensão igual, mas a gente precisa ter uma condição, que é, olha só, linha, coluna, certo? O número de colunas da primeira precisa ser igual ao número de linhas da primeira, certo? Por quê? Porque senão, quando a gente faz esse negócio aqui de linha, coluna, ó, eu fiz o 6 pelo 3, né? Depois o 4 pelo 5. Se esse aqui tivesse mais uma linha, quem que eu ia multiplicar por esse cara aqui? Não tinha um próximo, certo? Então, se aqui tem 2 elementos para multiplicar, aqui precisa ter 2 elementos para multiplicar. Ou seja, né? O número de colunas aqui tem que ser igual ao número de linhas aqui, certo? Caso contrário, não vai dar para multiplicar. E, por consequência, né, como resultado, a gente vai ter uma matriz de dimensões. O número de linhas da primeira, o número de colunas da segunda, ok? Então, vamos lá. Os termos do meio precisam ser iguais e, como resultado, a gente vai ter uma matriz de dimensão dos termos das extremas, né? Então, vai ser uma matriz M por N e eu posso multiplicar porque esses dois do meio são iguais, ok? Vamos lá. Temos essas três matrizes, queremos fazer a multiplicação. A por B. Então, é 1, 5, menos 4 e 1, que multiplica 2, menos 3 e 0. Vamos lá. Primeira linha, vamos trocar de cor aqui. Primeira linha, primeira coluna. 1 vezes 2, 2. 5 vezes menos 3 dá menos 15. Lembra que está somando, né? Mais com menos fica menos. Fiz a primeira linha pela primeira coluna? Fiz. Vamos para a próxima. Primeira linha, segunda coluna. Se eu troquei, né? Troco o elemento aqui. 1 vezes menos 2 dá menos 2. 5 vezes 0 dá 0. Vamos lá. Próximo agora. Menos 4 vezes 2 dá menos 8. 1 vezes menos 3 dá menos 3. Vamos para o próximo. Menos 4 vezes menos 2 dá mais 8. 1 vezes 0, 0. Repara, primeiro com primeiro, segundo com segundo. Eu vou andando aqui na linha, né? Para a direita, da mesma forma que na coluna eu vou andando para baixo. Eu vou multiplicar um elemento por um elemento e vou para o próximo. E aí eu somo os resultados. Ok, seguindo aqui, a gente tem menos 13, menos 2, menos 11 e 8, ok? Aqui, matriz A vezes A, né? Se fosse A ao quadrado, né? Daí lembra que é A vezes A também, né? Menos 4, 1, vamos multiplicar. 1, 5, menos 4, 1. Aí, vamos lá. Primeira linha, primeira coluna. 1 vezes 1, 1. 5 vezes menos 4, menos 20. Vamos para a segunda coluna. 1 vezes 5, 5. 5 vezes 1, 5. Segunda linha. Menos 4 vezes 1, menos 4. Olha só, repara, fui para a segunda linha do resultado. Menos 4 vezes 1, menos 4. 1 vezes menos 4, menos 4. Segunda coluna. Menos 4 vezes 5, menos 20. 1 vezes 1, 1. Ou seja, isso dá menos 19, 10, menos 8, menos 19. Fechou. Aí, olha só, aqui temos multiplicação, multiplicação e soma. Primeiro as multiplicações, né? Só que aqui atrás a gente já fez, ó, A vezes B,
menos 13 menos 2, menos 13 menos 2, menos 11, 8. Agora falta a gente descobrir quem é o B vezes C, né? Então, vamos fazer B vezes C. Quem que é o B? 2 menos 2 menos 3, 0. 2 menos 2 menos 3, 0. E o C? 1, 0 menos 1, 4. 1, 0 menos 1, 4. Então, 2 menos 2, 2 menos 2 menos 3, 0. Fechou. Vamos multiplicar os dois, né? E aí depois é só somar os dois. Então, aqui, primeira linha, primeira coluna. 2 vezes 1, 2. Menos 2 vezes menos 1, mais 2. Multipliquei pela primeira coluna, né? Agora vamos para a segunda. 2 vezes 0, 0. Menos 2 vezes 4, menos 8. Vamos para a próxima. Agora estou aqui na segunda linha, primeira coluna. 2, 1, né? Por isso que é o elemento 2, 1. Menos 3 vezes 1 dá menos 3. 0 vezes menos 1 dá 0. Vamos para a segunda coluna. Menos 3 vezes 0, 0. 0 vezes 4, 0 de novo. Portanto, essa multiplicação vai dar 4 menos 8, menos 3 e 0. Então, vamos botar aqui. 4 menos 8, menos 3 e 0. Agora, basta a gente somar elemento a elemento, né? Então, a matriz soma vai ser menos 13 mais 4, menos 2 menos 8, menos 11 menos 3, 8 e 0, né? Ok? Elemento a elemento. E aí, a gente tem como resposta final, então, menos 9, menos 10, menos 14 e 8. Ok? Deixa eu até... Ah, tá, fechou. Por último, vamos multiplicar aqui, olha só, quando tem tamanho diferente, tá? Repara aqui, ó, tá, dimensões diferentes, né? Mas dá para multiplicar? Vamos ver. Essa matriz aqui é uma 2 por 2. Essa matriz aqui é uma 2 por 1, certo? Os dois do meio são iguais? São, então dá para multiplicar. E o meu resultado vai ser que dimensão? Vai ser 2 por 1, certo? Eu vou ter uma matriz de duas linhas por uma coluna, ou seja, igual a essa daqui. Vamos lá. Primeira linha pela primeira coluna. É o elemento 1, 1, né? Então, 5 vezes 3, 15. Menos 3 vezes menos 2 dá mais 6. Fechou? Temos mais colunas para multiplicar? Não, então eu vou para a próxima linha. Vou multiplicar essa daqui. Se eu fui para a próxima linha, tem que ir para a próxima linha do resultado. Menos 1 vezes 3, menos 3. 4 vezes menos 2, menos 8. Fechou. Vamos botar os resultados agora. 15 mais 6 dá 21. Menos 3 com menos 8 dá menos 11. Essa é a nossa matriz resultado. Aqui tem dimensões iguais, né? Segue a mesma lógica que a gente veio fazendo. Aqui eu não me preocupo em ver se dá para multiplicar ou não, porque quando é quadrada e tem a mesma dimensão, vai dar para multiplicar, tá? Agora, tipo assim, se elas tivessem a mesma dimensão e não fosse quadrada, aí a gente teria que verificar se dava para multiplicar ou não. Aqui, primeira linha, primeira coluna. 5 vezes 2, 10. 2 vezes 0, 0. Segunda, 5 vezes menos 1, menos 5. 2 vezes 3, 6. Fechou a primeira linha, vamos para a segunda linha. Menos 1 vezes 2, menos 2. 4 vezes 0, 4. 4 não, né? 0, né? Depois, menos 1 vezes 1, dá mais 1, né? Porque é menos 1 vezes menos 1. 4 vezes 3, 12. Fechou, então? 10 mais 0 dá 10, menos 5 mais 6 dá 1, menos 2 mais 0 dá menos 2, e 1 com 12 dá 13. E essa é a nossa multiplicação. Beleza? Então, se atente aos processos, né? Porque, de fato, não é uma coisa que sai tão natural como era a adição e a subtração.